Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre sala de aula invertida. Esse termo é um termo que tem sido muito utilizado, atrelado à ideia de metodologias ativas, e ele parte de uma reflexão sobre duas instâncias. Primeiro, a sala de aula tradicional, esse ambiente em que a gente pensa que a educação tem necessariamente que acontecer. Se a gente observa a sala de aula, a gente percebe que a sala de aula ela é a mesma há muito tempo já, em que as pessoas elas estão no ambiente em que elas têm que ficar paradas, atentas, observando o professor, a professora falar e apresentar os conteúdos meio que num contexto quase que de palestra, e o estudante ele tem que assimilar aquele conteúdo para depois responder, por exemplo, um teste, uma prova ou num trabalho aquilo que ele aprendeu. Basicamente essa ideia que a gente pensa quando a gente pensa numa sala de aula tradicional. E aí com isso a gente está considerando que o valor do conhecimento ele está no acúmulo das informações. Quanto mais informação uma pessoa é capaz de acumular, de reter e de reproduzir, mais ela é capaz, nessa perspectiva, de aprender. Então a gente considera a aprendizagem uma capacidade de reter informação. Só que a gente sabe empiricamente, a gente percebe isso no dia a dia, e tem inúmeros estudos que mostram isso, que boa parte desse conhecimento que é assimilado de forma imediata, quando a pessoa está na sala de aula para responder, ela acumula aquela informação para depois responder uma prova, boa parte desse conhecimento se perde, porque ela estuda para reter informação, para memorizar, ela responde aquela questão, ela responde a prova, ela faz o trabalho e depois, gradualmente, ela vai esquecendo aquele conteúdo, ele não se torna, de fato, um conteúdo permanente. E a gente aprende muito mais quando a gente tem uma perspectiva ativa, quando você faz alguma coisa e não só quando você recebe de maneira atenta. Essa ideia do valor do conhecimento como acúmulo de informação, tanto quanto essa ideia da sala de aula tradicional, elas faziam muito sentido quando a gente tinha dificuldade de ter acesso à informação, e o aspecto da erudição era um aspecto supervalorizado não por acaso. Isso não quer dizer que erudição não é uma coisa importante, mas uma série de mudanças que aconteceram nos últimos anos mostraram outras possibilidades. Então, essa ideia da sala de aula invertida, o próprio termo e as primeiras reflexões sobre sala de aula invertida foram criadas, né, foram pensadas por dois professores dos Estados Unidos, um chamado Jonathan Bergman e o outro Aaron Sams. Eles escreveram esse livro que chama Sala de Aula Invertida. Eles começaram a pensar sobre isso em 2007, quando eles encontraram um programa, um software, que permitia gravar a tela do PowerPoint. Então, eles faziam ali a aula toda no PowerPoint, e eles conseguiam gravar a tela, eles começaram a pensar sobre a possibilidade de inverter a sala de aula, daí essa ideia mesmo da palavra, de ter esse conteúdo que o professor faz com uma palestra na sala para casa e dentro da sala de aula fazer tarefa, fazer atividade, fazer alguma coisa criativa com o estudante. Em geral a gente pensa o contrário, né? O modelo tradicional é o contrário. Você tem o conteúdo sendo apresentado em sala de aula e você tem a tarefa, a atividade, qualquer coisa relacionada para casa. A ideia é inverter esse processo. Por essa mesma época, ali por 2007, o Salman Khan estava fazendo vídeos ensinando matemática, publicando na época ali no YouTube, e ele criou depois a Khan Academy, que você deve conhecer, que é bem famosa. Eu escrevi aqui o nome dele errado, deixa eu corrigir. Pronto, agora está correto. E ele, como eu falei, ele começou a escrever, a publicar, né, fazer vídeos de maneira bem caseira mesmo, né, ele gravava ali da maneira como ele conseguia, começou a publicar esses vídeos na internet. E isso gerou também uma revolução de se pensar essa proposta do ensino de matemática na época. E hoje a Khan Academy guarda conteúdos de inúmeras disciplinas, não só de matemática. E aí uma pergunta que vem a partir disso é por que mudar? O que que faria, o que que facilita nesse processo, ou o que que é importante nesse processo de inverter a sala de aula? A ideia é pensar que, como a gente tem hoje uma quantidade muito grande de informação disponível na internet, para o estudante não é interessante ele ficar durante, imagina, sei lá, 6 horários seguidos ouvindo o professor passar apenas informação. Se o professor é apenas alguém que repassa informação, e essa informação está no livro, ela está nos vídeos no YouTube, ela está em podcast, ela está em inúmeros lugares na internet, esse trabalho do professor se torna quase que desnecessário, ele é redundante. Então a ideia de inverter a sala de aula é que o professor possa passar esse conteúdo sim, porque ele ainda é uma fonte de confiabilidade do que é o conteúdo, e ele sabe selecionar, ele sabe organizar, ele tem didática para ensinar de uma maneira que talvez na internet esse estudante não encontre, de uma maneira que seja adequada para aquela idade, para aquele momento, aquele contexto específico. Então o professor ele é importante ainda nesse sentido,
mas ele pode passar esse conteúdo para casa e em sala de aula, a gente tem aqui um exemplo nessa imagem, em sala de aula, a sala de aula pode ser usada para trabalho em grupo, para trabalhar de forma criativa, para criar projetos, para fazer uma extensão desse conteúdo que foi trabalhado em sala de aula e também para tirar dúvidas sobre esse conteúdo que o estudante já teve acesso antes. E eles pensaram, o Bergman e o Sanz, eles pensaram especificamente com trabalho em vídeo mesmo, né? Então a ideia de você gravar vídeo aula, e aí não precisa ser vídeo aula o professor aparecendo, como eu falei, eles gravavam a tela do PowerPoint. O Salman Khan também, ele gravava ele mesmo respondendo exercícios de matemática no papel ali. Então não precisa ser a pessoa aparecendo, quando eu falo vídeo aula, é uma aula gravada em vídeo para explicar determinado tópico, determinado assunto, de maneira bem rápida, de maneira curta e objetiva. Então, eles pensaram isso especificamente com vídeo, mas a gente tem uma série de outras possibilidades, né? Então, aplicativos como o Edpuzzle, o Screencastify, que é para fazer screencasts, né? Gravando direto do navegador, o Flipgrid, que trabalha com a perspectiva de você poder gravar a tela do computador, mas também criar fóruns online. O professor, a professora pode também gravar a aula para os estudantes em contextos diferentes, ali utilizando recursos de vídeo da plataforma. A versão educacional do projeto TED também, né? Ele já tem uma característica educacional, digamos assim, mas esse site, o TED Ed, ele é mais específico ainda e tem funcionalidades de gravação de vídeo e de inserção de questões nos vídeos, como o Edpuzzle também possui. Então, essas são plataformas, por exemplo, que surgiram dentro desse contexto da sala de aula invertida. E o motivo principal que eu vejo para mudar é ao fato de ser iminente a quantidade de conteúdo e de conhecimento disponível na internet e quase que uma forma também da gente atualizar essa perspectiva da docência em sala de aula. Não ser o protagonista da sala de aula não diminui o papel de quem ensina. Na verdade, a gente pode pensar o estudante como protagonista, criando, trabalhando, produzindo alguma coisa e ter, digamos assim, essa coparticipação entre professores e estudantes, criando, pesquisando, e isso é muito mais enriquecedor e interessante para o público atual, inclusive pensando na forma como essas pessoas vão vivenciar posteriormente o mundo do trabalho e as circunstâncias que vão envolver as possibilidades de conhecimento daqui para frente. Não é razoável a gente imaginar que a gente deve continuar com a sala de aula tradicional ainda, né? Ela foi revolucionária, pensar a educação para todo mundo e compulsória, digamos assim, né? Pensar todo mundo em sala de aula, ensinar todas as pessoas, foi algo de fato revolucionário e criar um método único, né? E pensar uma padronização disso era relevante naquele momento, mas hoje não mais. É preciso pensar outras coisas e eu penso que essa teoria da sala de aula invertida, ela tem uma contribuição positiva nesse sentido, certo? Então, bem, é isso. Qualquer dúvida que você tenha, você pode me perguntar. E é só por enquanto. Até mais.